Havia uma aldeia junto ao lago, onde vivia um homem chamado Eliú. Desde o nascimento, Eliú era cego, não via nada, nem o azul do céu, nem o verde das árvores, nem os rostos das pessoas que passavam. Sua cegueira era completa, e por isso muitos achavam que ele estava privado de ver o mundo. Mas, ironicamente, Eliú enxergava, de uma forma muito mais profunda, do que quase todos os que tinham olhos abertos. Naquela comunidade, havia também os religiosos, aqueles que se vestiam com mantos finos, que recitavam orações com voz alta, que cuidavam do templo como se o dever fosse apenas cumprir rituais. Eles se orgulhavam de ver, de conhecer, de reconhecer as Escrituras, e acreditavam que tinham diante de si a verdade bem clara. Eram bons homens, respeitados, mas algo neles estava incompleto. Um dia, ouviu-se dizer que um mestre havia passado pela vila e que, onde o mestre chegava, aconteciam sinais, toques de compaixão, renovação de esperança. Os religiosos foram vê-lo, e Eliú, por compaixão ou curiosidade, ouviu que aquele mestre ia ao interior da aldeia e decidiu aguardá-lo à beira da estrada de terra. Quando o mestre chegou, os religiosos o acompanhavam. Falavam sobre lei, tradição, sobre quem era digno ou indigno, sobre pureza e impureza. O mestre, ao passar, viu Eliú sentado à beira do caminho. Parecia frágil, esquecido, excluído. O mestre fez uma pausa, aproximou-se e perguntou-lhe: "Você quer ver?" Eliú levantou o rosto, sorriu e respondeu: "Senhor, não posso ver com meus olhos, mas sim com meu coração. Mas adoraria ver." Então o mestre tocou os olhos de Eliú, pronunciou uma palavra suave, e disse-lhe para ir lavar-se no lago. Eliú, com a ajuda de quem passava, levantou-se, foi até o lago, sentiu a água fria nos pés, e com sua mão, lavou o rosto, e no momento em que emergia, algo mudou. Não apenas a escuridão se foi, mas uma luz interna brilhou. Os curiosos se reuniram, os religiosos perguntavam entre si: "O homem, cego de nascença, agora ousa ver? Quem lhe deu isso? Onde está o poder? Qual é o sinal?" E Eliú, com simplicidade, começou a relatar: "Vejo-os, sim, primeiro, dentro de mim. Eu via o orgulho que disfarça a lei, vi as mãos que trabalham mas não tocam os aflitos, vi a luz de Deus escondida nos que choram em silêncio. Agora, vejo também o céu, as casas, vosso rosto, mas vejo, sobretudo, o invisível, o amor que não se anuncia, a compaixão que não se vangloria, o reino de Deus que já está entre nós." Os religiosos ficaram desconcertados. Tinham olhos abertos, livros em mãos, conhecimentos de tradição, e agora este homem, antes cego, falava com autoridade profunda. Eles o questionaram: "Como ousas falar assim? Quem és tu? Que fez esse mestre com teus olhos? Que sinal nos apresentas?" E Eliú respondeu: "Eu não era digno, e ainda não sou. Mas o mestre me tocou, e eu passei da escuridão para a luz. Mas lembrai-vos, não foi o toque que tornou meus olhos novos, mas o mestre que me pediu: 'Você quer ver?' E eu disse sim." O toque apenas revelou o que já vivia na fé. Então os religiosos resolveram expulsá-lo da sinagoga, pois segundo as regras, um cego não podia testemunhar assim, pois não tinha autoridade. Eles rotularam-no, rejeitaram-no, chamaram-no de impuro. Mas Eliú, com calma, respondeu: "Se vosso sistema considera que não posso testemunhar, então testemunho fora do templo, com a vida que o mestre me deu. Pois meus olhos, antes vazios, agora brilham. E não por causa da visão dos meus olhos físicos, mas porque enxergo aquilo que vocês não veem, o reino, a verdade, a vida." E eis a surpresa final. Chegou o momento em que o mestre voltou àquela aldeia, e os religiosos se perguntavam se ele entraria no templo ou se faria algo grande aos seus olhos. O mestre, porém, buscou Eliú, e disse-lhe: "Vai, e conta a todos o que você viu." Eliú, então, levantou-se, não apenas para os que tinham fé, mas para os que se orgulhavam de ver, e declarou: "Hoje, diante de todos, digo, os verdadeiros cegos são aqueles que têm olhos abertos, mas não enxergam o amor. Aqueles que veem regras, mas não veem misericórdia. Aqueles que veem o topo da montanha, mas não o vale da jornada. Eu era cego, e agora enxerguei mais do que muitos. Pois quem ama, quem vê pelo coração, quem se rende, esse já vê o invisível." E a aldeia inteira ficou em silêncio. Os religiosos, envergonhados, baixaram os olhos.
O povo simples, vendo o homem que não via fisicamente, se aproximou e soube: a fé não está nos olhos que contemplam o mundo, mas no coração que olha para Deus. O mestre sorriu e disse: quem quiser ver, que lave-se no lago da humildade, e quem quiser enxergar de verdade, que abra o coração. Assim terminou a história. O homem que era cego ensinou a ver, os que enxergavam se mostraram cegos. E permanece o convite: queremos ver, ou queremos apenas olhar? Porque, no final, ver com os olhos da fé é enxergar aquilo que o mundo não pode mostrar, e viver à luz dessa revelação. Gostou dessa mensagem? Inscreva-se no canal e seja um mensageiro da palavra junto conosco.